brincadeirinhas da matemática. Continuando o nosso assunto de equações do segundo grau, hoje nós vamos ver as equações incompletas. Então, vocês lembram que a fórmula da equação completa é essa aqui: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, nesse primeiro exemplo aqui dessa equação, nós temos esse termo, que é o termo do x ao quadrado, nós temos o segundo termo e não temos o terceiro termo, que é o termo independente. Então, como é que a gente resolve essa situação? É bem simples, não precisa nem usar a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara. Nós vamos pegar o termo que é semelhante, por exemplo, nesse primeiro termo e nesse segundo termo, o que é semelhante é o x. É o x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o x em evidência. Vamos pegar esses dois termos, um de cada vez, e dividir pelo x. Pessoal, x ao quadrado é o mesmo que x vezes x. Dividido por quem? Por x. Vocês sabem que quando o numerador é igual ao denominador, a gente cancela. Então, cancelo e cancelo. Sobrou quem? X. Então, x ao quadrado dividido por x dá x. O outro caso, 6x dividido por x. Então, vou pegar aqui, esse espaço aqui, 6x, vou dividir por x. Quando o numerador é igual ao denominador, a gente cancela. Sobra quem? 6. Então, mais 6x, isso aqui tudo igual a zero. Agora, o que nós vamos fazer? Esses dois termos aqui, o produto entre eles, vai dar quem? Vai dar zero. Logo, eu posso dizer que esse x aqui, esse primeiro termo, é igual a zero. Então, eu já tenho aqui uma raiz, que vai ser zero. E quem vai ser a minha próxima raiz? Então, esse segundo termo aqui, ele também é igual a zero. Então, eu vou igualar a zero. X mais 6 igual a zero. O 6 está no primeiro membro positivo, vai passar para o segundo membro negativo. É só fazer a inversa. A inversa da adição, a operação inversa da adição é a subtração. Então, fácil, não é, pessoal? Encontramos aqui as duas raízes da nossa equação. Como é raiz quadrada, a gente vai ter duas raízes. Aí, como é que vai ficar a minha solução? Solução vai ser igual a menos 6 e 0. Ok? Agora, o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui o valor de A, né? Que é o coeficiente do x ao quadrado. O B nós não temos, que é o termo acompanhado do x. No primeiro exemplo que nós fizemos, olha, o B, que é o termo acompanhado do x, era o 6. Aqui não tem, aqui nós só temos o termo independente, que é o valor de C. Então, como que a gente resolve nesse caso? Então, é de forma diferente. Nós vamos isolar o x. Como que a gente isola o x? Vou pegar aqui o 64, ele está negativo, vai passar para o segundo membro positivo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 64. O zero, ele não vai aparecer porque ele é o elemento neutro da adição. 64 mais 0 dá 64. Eu quero isolar o x, então eu vou tirar esse expoente daqui. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, vai ser raiz quadrada de 64. Por que eu coloco o mais e o menos? Porque nós vamos ter, pessoal, duas raízes. Como é uma equação do segundo grau, nós vamos ter duas raízes. E quem é a raiz quadrada de 64? Que número multiplicado por ele mesmo dá 64? Dá 8. Logo, a nossa solução, vamos ter um número negativo e o outro positivo. Nem precisa colocar o sinal de mais, né? Então, no primeiro exemplo, nós não tínhamos valor de C. Nesse caso, quando a gente tem só o A e o B, a gente coloca o fator em evidência. No segundo exemplo, nós temos o A, não temos o B e temos o C.
Nesse caso, a gente resolve isolando o x, né, a variável, que poderia ser qualquer outra letra, mas aqui é x. E o terceiro exemplo, nós temos só o a. E esse aqui é muito fácil da gente encontrar a resposta, não é mesmo? Aqui subentende-se que tem uma multiplicação. O 4 está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Logo, x ao quadrado vai ser 0 dividido por 4. Logo, 0 dividido por 4 dá 0. Quem vai ser a minha solução? Nesse caso aqui, pessoal, como aqui eu fiz direto, né? Mas vocês sabem, para tirar o expoente, aí aqui eu coloco dentro do radical e a raiz quadrada de 0 é 0. Logo, a minha solução são duas raízes iguais, que no caso aqui é 0. Tá ok? Vem com federal e tudo vai ficar legal.